Olá, meus amigos que estão ligados no canal do YouTube do Núcleo Espírita Luzita Pedroso. Espero que estejam todos muito bem. Gostaria muitíssimo de agradecer o grupo pelo convite e pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos bons espíritos, que na grande realidade são a síntese do amor de Deus por cada um de nós e também o roteiro que nos proporciona alcançar a verdadeira felicidade. Meus amigos, hoje nós separamos o tema O Cristo Consolador, que na realidade é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e neste capítulo nós encontramos duas passagens de Jesus, que são o jugo leve e o Consolador Prometido. Nós encontramos também as instruções dos Espíritos, com o advento do Espírito de verdade. E para o nosso estudo de hoje, nós vamos analisar mais profundamente a primeira passagem dessa lição do Evangelho, que é o jugo leve, que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. E nesta passagem de Jesus já fica muito clara esta atitude de Jesus em trazer a consolação para nós. E por isso nós escolhemos aí como tema da palestra o Cristo Consolador, que também é o título do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que em próximas oportunidades nós possamos fazer o estudo dos demais tópicos que nós encontramos nessa lição do Evangelho. Este capítulo do Evangelho, pessoal, ele é bem curtinho. Dependendo da tradução, ele tem aí de 4 a 5 páginas, mas ele traz ensinamentos essenciais da doutrina espírita, como, por exemplo, a questão da imortalidade da alma, o significado da dor, os motivos pelos quais nós sofremos, e também o entendimento sobre a verdadeira vida, que é a vida do espírito. E quando nós conseguimos alcançar este conhecimento, nós conseguimos de uma forma mais facilitada também entender de onde vem o alívio de Jesus, quando nós conhecemos a vida eterna, quando nós conhecemos a vida do Espírito. Mas mais do que tudo isso, este capítulo do Evangelho, e principalmente a primeira passagem que nós encontramos nessa lição, que é o jugo leve, ele nos deixa cara a cara com Jesus. Então, é como se fosse um convite que Jesus nos faz para conhecê-lo. E, logicamente, que dentro desse contexto, nós temos que levantar o seguinte questionamento: será que nós conhecemos Jesus? Porque essa passagem é uma provocação. Vocês me conhecem? Jesus pergunta. Vocês me conhecem? Vocês querem me conhecer? Eu convido vocês a me conhecer e ainda dou o caminho. Mas aí nós temos que nos perguntar: nós conhecemos Jesus? Nós conhecemos aquele que na questão 625 de O Livro dos Espíritos, os bons anjos nos dizem que é aquele, né? Jesus é aquele que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhe servir de guia, de modelo. Nós conhecemos esse Espírito grandioso? Nós sabemos quantos sermões Jesus fez, quantas parábolas ele contou. Nós sabemos em quais momentos Jesus estava falando com o povo e em quais momentos ele estava falando com os discípulos. Nós termos essas informações, meus irmãos, é muito importante, porque isso nos aproxima de Jesus. Isso aumenta a nossa relação com Jesus, isso aumenta a nossa intimidade com Jesus e faz com que nós conheçamos ele de uma forma mais intensa.
Então, como que nós podemos nos aproximar desse nosso grande mestre para conhecê-lo melhor? Ele deixou para a gente um caminho, que são os seus ensinamentos, que é o seu evangelho. Então, para nós conhecermos Jesus, nós temos que ir ao encontro da sua essência. E essa essência está descrita no seu evangelho. E ele nos convida para irmos ao encontro desse evangelho quando ele nos propõe e quando ele nos diz: vinde a mim. Que são os primeiros termos que ele utiliza na passagem do jugo leve. Então, agora nós vamos ler essa passagem e depois nós vamos fazendo a interpretação parte a parte. Então, no jugo leve, que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Então, Jesus nos convida. Ele diz: vinde a mim. E o que significa vinde a mim? Nós já conversamos. É o movimento de irmos ao encontro de Jesus, de procurarmos Jesus. E como que nós vamos encontrá-lo? Também já entendemos. Indo ao encontro do seu evangelho, dos seus ensinamentos, estudando as suas lições. Porque o verdadeiro cristão, ele deve estudar e vivenciar os ensinamentos do Cristo. Isso deixa muito claro para a gente que nós devemos estudar os ensinamentos do Cristo para vivenciá-lo na sequência. E tem que ser nessa ordem, porque ninguém consegue vivenciar algo que não conhece. Então, é por isso que nós temos aí que o verdadeiro cristão deve estudar e vivenciar os ensinamentos do Cristo, porque ele viveu tudo o que ele falou. E se nós queremos nos aproximar dele, e se nós queremos replicar tudo aquilo que ele fez, porque ele é o nosso guia e o nosso modelo, o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu, nós temos que replicar as suas ações. Então, nós temos que conhecer o seu evangelho e nos esforçarmos para vivê-lo, que foi o que o Cristo fez. E nós tivemos a feliz oportunidade de assistir uma palestra que nos ensinou que nós estamos em um planeta que é conhecido como planeta escola, porque o planeta Terra se configura para nós como uma escola. E o grande professor dessa escola, o grande mestre dessa escola é Jesus, porque Jesus é o governador do nosso orbe. Então, acredito que está mais do que claro que, se nós vivemos numa escola onde o nosso grande professor da vida é Jesus, nós temos que nos esforçar para entender as lições que ele nos deixou, visando um avanço espiritual. Porque após estudarmos e passarmos pelas provas, o resultado é o avanço. E no nosso caso, é o avanço espiritual. Então, é indispensável o estudo, pois é por meio dele que conheceremos Jesus. Uma grande mensagem que nós gostaríamos de trazer para esse estudo é de que nós temos um meio de nos conectarmos e de conhecermos mais intimamente Jesus. E esse meio é o estudo. Logicamente que também podemos, por meio da oração, nos conectarmos com o nosso mestre. Mas, por meio do estudo, efetivamente, nós nos relacionamos de uma forma mais forte, porque nós conhecemos ele por meio do que ficou descrito nos evangelhos. E mais uma parte muito importante da passagem do jugo leve é que nós encontramos
que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele já dá um retorno para aqueles que estudam as suas mensagens, que é o alívio. Então ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele já deixa muito claro qual é o retorno daqueles que buscam o seu evangelho. Mas também é muito importante a gente frisar aqui que Jesus, ele nos prometeu o alívio. Jesus não nos prometeu a cura e Jesus não nos prometeu nos afastar das nossas lutas, das quais aquelas nós precisamos atravessar e encarar. Jesus nos prometeu alívio. E ter a consciência disso é muito, muito importante. Por quê? Porque em muitos casos nós procuramos na nossa fé religiosa um espírito mercantilista. E isso faz com que nós queiramos negociar com Jesus. Por exemplo, fazendo o seguinte movimento. Bom, estou com um problema, mas eu vou lá até o meu templo religioso e lá eu resolvo tudo. Então, eu quero fazer uma moeda de troca com Jesus. Eu vou até o meu templo religioso e ele resolve os meus problemas. Mas isso não acontece. Porque Jesus não resolve os nossos problemas. Quem resolve os nossos problemas somos nós. O que Jesus faz é nos aliviar, para que nós possamos continuar a nossa caminhada menos sobrecarregados, e aí tenhamos, que nós consigamos por nós mesmos atravessar os nossos obstáculos. E Jesus faz isso para que nós tenhamos os méritos das nossas conquistas. Então, nós não podemos nos enganar, achar que nós iremos negociar com Jesus para que ele resolva os nossos problemas. Isso é uma ilusão. Quem resolve os nossos problemas somos nós. O que Jesus nos dá é alívio. E nós resolvemos os nossos problemas com trabalho, inteligência, persistência, resignação e uma série de outras virtudes que o nosso mestre nos ensinou. Então, para vivenciar a filosofia do Cristo, urge estudá-la, porque o alívio do Cristo vem dos seus ensinamentos. E Jesus nos prometeu alívio. E que alívio que é esse? De onde vem esse alívio? Aí nós fizemos uma pesquisa e encontramos de uma forma muito interessante que o alívio do Cristo vem da certeza que os seus ensinamentos nos trazem de que nenhum mal é eterno. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós tiramos o peso que nós carregamos, dos sofrimentos que nós alimentamos, por achar que todo mal é eterno, e Jesus nos mostra que não, nenhum mal é eterno. Todos os sofrimentos, todas as dores, elas vieram para nos trazer um aprendizado, mas elas são passageiras, assim como a nossa existência terrena é passageira. Porque o nosso espírito é imortal. E a certeza da imortalidade do nosso espírito nos traz alívio. Por quê? Porque a gente entende que nós, se errarmos, não está tudo acabado, não. Nós teremos uma próxima oportunidade. Se nós magoamos, nós teremos oportunidade de, nessa existência ou em próximas, alcançarmos o perdão. Se nós perdemos, nós vamos ter a oportunidade de, em novas propostas, vencer, avançar, construir, progredir. Os ensinamentos do Cristo, além de tudo isso que já nos traz alívio, nos garante que nós alcançaremos a perfeição. Isso quer dizer que nós seremos como Cristo é, porque nós somos seres perfectíveis. Jesus nos ensina isso, nós temos o potencial para sermos perfeitos. E nós, logicamente, chegaremos a essa perfeição tão rápido quanto nos esforçarmos para tal. Então, nós temos que trabalhar para isso, nós temos que ser úteis, nós temos que utilizar o nosso tempo nessa existência e nas próximas para praticarmos o bem, porque esse é o caminho que nos levará à perfeição. Então, não importa o tamanho do problema, o tamanho da angústia,
o tamanho da perturbação, Jesus sempre nos trará o alívio. Não importa que estejamos atravessando um momento nebuloso, em que nós não enxergamos nada, se nós pedirmos, o alívio virá, porque não existe nenhuma treva que resiste à luz de Jesus. E se nós pedirmos o alívio de Jesus, ele nos enviará a sua luz, a força, o ânimo, a coragem que nós precisamos, tudo isso alivia. E nós, enquanto estávamos lendo o livro Amigo Jesus, que foi escrito por José Carlos de Luca, nós encontramos uma passagem muito bonita, que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, em que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão. Então, quem segue Jesus sempre terá ele ao seu lado. Nunca estará na escuridão da solidão. Sempre terá o alívio desse nosso amigo celestial. E é muito importante nós termos essa certeza. Mas para isso nós também devemos nos esforçar para estarmos junto com Jesus, para seguir Jesus, porque quem estiver com ele nunca estará na escuridão. Ele é a luz do mundo. Ele sempre trará o alívio da maneira como nós precisamos, certo? E a passagem continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí eu gostaria de chamar a atenção para uma palavra que aparece 2 vezes nessa passagem, que é a palavra jugo. E aí nós temos que perguntar o que é esse jugo, já que ele aparece 2 vezes nessa passagem. E aí, numa pesquisa, nós encontramos que jugo também pode ser conhecido como canga ou junta de bois, que é essa peça de madeira que foi construída para unir 2 bois, para que eles caminhem no mesmo ritmo enquanto carregam uma carroça, um arado, um implemento agrícola, que é algo pesado. Então, o jugo pode ser entendido como um elo de união entre nós e Jesus. Então, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo assim: toma aqui a minha mão, segura a minha mão, eu vou dividir o peso do seu fardo com você, eu vou te ajudar para que fique mais leve, para que fique menos pesado. Eu não vou retirar o seu fardo. Eu vou te ajudar a carregar esse fardo, a atravessar essa prova, a passar por essa dificuldade, a superar esse obstáculo. É esse o sentido do jugo. Então, Jesus, ele vem caminhar junto conosco quando ele oferece o seu jugo. E ele sempre está disponível a isso. Nós precisamos solicitar. Nós precisamos ir ao seu encontro. E ele sempre estará disponível 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, infinitas vezes. E muitas vezes, além dele estender a sua mão, dele lançar sobre nós o nosso jugo, ele faz muito mais, ele nos carrega no colo, porque Jesus é nosso irmão que nos ama infinitamente. E a grande questão que nós temos que discutir agora é, assim como Cristo, nós também não podemos fazer mais leve o fardo do nosso irmão que sofre? Se a ideia é nós nos construirmos para sermos e fazermos o que Jesus fez e faz, será que a gente não tem que replicar o que ele faz por nós? Ele alivia o nosso fardo o tempo todo. A gente não deveria fazer o mesmo para os nossos irmãos que sofrem? Sim, a resposta é sim, com certeza. Nós devemos. E quando nós fazemos isso, nós colocamos o nosso coração em ação. E quando nós colocamos o nosso coração em ação, nós colocamos o nosso amor em atividade. E veja só que interessante. Amor em atividade é caridade.
E aí nós cumprimos com a máxima da nossa doutrina espírita, né? Qual que é a máxima da nossa doutrina espírita? Exercer a caridade, a prática do bem. E quando nós entendemos isso, que colocarmos o nosso coração em atividade é estar disponível para ajudar aquele irmão que sofre, nós temos que entender que nós podemos concluir esta ação no coração com atitudes simples. Não precisa ser algo grandioso. Claro que quanto maior for a ação que o nosso coração conseguir desenvolver, melhor. Mas todos podem cumprir com essa atividade que vem do nosso íntimo, que é a caridade, por meio de atitudes simples. Atitudes simples que podem modificar e transformar muitas coisas, como, por exemplo, uma pequena atitude nossa pode alterar o pensamento de alguém que está mal, para que está ali com pensamentos negativos, para pensamentos positivos. E isso pode alterar, consequentemente, o seu sentimento, porque nós sabemos que um pensamento gera um sentimento. Então, se nós modificamos um pensamento mal e transformamos ele num pensamento bom, o sentimento que vem na sequência é algo bom também. Nós podemos, com atitudes simples, modificar condutas, ações, reações. Pequenas atitudes podem reavivar corações que já estavam parando. Pequenas atitudes podem salvar vidas que já estavam praticamente sem vontade alguma. Uma pequena atitude, uma ligação, um sorriso, emprestar um pouquinho de ouvido, emprestar um pouquinho do nosso tempo, um verbalizar, eu te amo, eu estou aqui, você é importante para mim. Coisas simples que podem transformar muito, podem gerar grandes avanços e coisas muito boas. E eu trouxe um vídeo aqui, espero que vocês consigam ouvir o áudio na gravação, que mostra uma cena, atitudes podem salvar vidas. Aí eu vou passar o vídeo e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Veja só que legal esse vídeo. Pequenas atitudes que transformaram a vida de uma pessoa. Então, o que a gente consegue verificar é que nós tínhamos aí uma criança que não tinha merenda. A sua lancheira estava vazia. E atrás dessa lancheira vazia, quantos problemas será que não existem numa vida de uma criança dessa? Quais serão os problemas que ela não atravessa dentro do seu lar? Muito provavelmente, esse espírito que ainda estava no corpo jovem trazia muita dor no seu coração. E os seus colegas de turma, numa atitude simples, geraram alegria, trouxeram mais força, injetaram coragem dentro do espírito dessa criança. E, na verdade, o que eles fizeram foi trazer alívio para uma vida que estava com uma carga muito pesada. Então, na verdade, todas essas crianças, com a atitude de dividir o que elas tinham,
eles foram Jesus na terra para esse menino, com uma pequena atitude. Eles lançaram o jugo sobre o colega, sobre o amigo. E aí a gente tem que pensar, será que nós não podemos fazer isso também? Será que não existem situações que estão à nossa volta e que nós podemos agir como Jesus agiria? Será que nós não temos algo que nós podemos compartilhar? Será que nós não temos recursos para ajudar? É isso que nós temos que pensar. E já indo caminhando para o término do nosso estudo, nós temos mais algumas perguntas que essa passagem do jugo leve traz, que é, por exemplo, por que o fardo fica mais leve com Jesus e por que nós sentimos alívio com Jesus quando nós conhecemos Jesus, quando nós estudamos o seu evangelho? E a resposta é bastante direta, nós encontramos no evangelho. Esse fardo fica mais leve e nós sentimos alívio, primeiro porque nós, por meio do conhecimento que Jesus nos traz sobre a imortalidade da alma, que o Espiritismo nos traz sobre a imortalidade da alma, isso nos deixa claro que nós não precisamos carregar tudo de uma vez. Nós tivemos várias existências, estamos tendo essa e teremos mais, muitas, milhares, centenas de milhares de existências. E nós teremos tempo para fazer tudo. Muitas vezes o fardo fica pesado porque nós queremos fazer tudo de uma vez. E muitas vezes nós não conseguimos porque nem é o momento. Nós nem estamos preparados, mas estaremos, porque o nosso espírito é imortal. E também nós aí temos o fardo mais leve e sentimos mais alívio com Jesus, porque Jesus nos ensina que a prática do bem nos alivia. Por quê? Todas as vezes que nós temos uma atitude boa, nós abrimos espaço na nossa alma para que Jesus complete esses espaços com a sua essência, com a sua energia, e isso nos aproxima dele. E se Jesus é o grande consolador, e quando nós fazemos algo bom, nós nos aproximamos dele, com certeza nós sentimos esse alívio. E para que nós tenhamos o fardo mais leve, e nós tenhamos e recebamos o alívio de Jesus, o Evangelho nos diz que nós temos aí uma condição, Jesus nos impõe uma condição. Qual é essa condição? A observação das leis de Deus, certo? E também temos que lembrar que os nossos fardos que estão aí inseridos nas nossas vidas estão aí porque nós os suportamos. Jesus não nos daria e Deus não nos daria fardo maior que nós não tenhamos força para carregar. E vamos fazer um exercício juntos agora, de entender o porquê que o nosso fardo, que nós carregamos, ele fica mais leve quando nós solicitamos o auxílio e quando nós buscamos Jesus por meio dos seus ensinamentos, estudando o seu evangelho. Nós temos que Jesus, ele sustenta todo o nosso planeta com uma única palavra, se assim ele quiser. E os nossos problemas com ele ao nosso lado, por que não seriam mais leves? E por que nós não nos sentiríamos mais aliviados? Então, meus irmãos, eu agradeço muitíssimo a atenção de todos, agradeço mais uma vez o convite, e fica sempre para todos nós o convite de nos aproximarmos cada vez mais de Jesus por meio do estudo do seu Evangelho. Meus irmãos, fiquem todos em paz, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.